Pecador contempla el día final en que han de dar cuenta los hijos de Adán. Economia moderna. Terceira aula. Vimos na aula anterior, em que examinamos o valor do trabalho e o valor da produção, que esses valores são correlativos. Consequentemente, o valor do trabalho é igual à quantidade ou à qualidade, ou à qualidade de produção realizada por esse trabalho, como por sua vez, o valor da produção é determinado por sua relação ao trabalho, isto é igual à quantidade ou à qualidade, ou à qualidade e quantidade de trabalho utilizada para essa produção. Isto vem nos demonstrar, por um leve raciocínio, o seguinte: um trabalho que não realizasse bens aptos a satisfazerem necessidades humanas não seria um trabalho econômico, portanto não produziria. Então esse trabalho não poderia ser medido o seu valor pela produção econômica, seria um trabalho de outra espécie. Por sua vez, uma produção, algo que se produza, que não tenha a finalidade de satisfazer nenhuma necessidade humana, não seria, portanto, um bem econômico. Portanto, também, por sua vez, o valor dessa produção não pode ser medido por um trabalho econômico, mas por um outro trabalho de outra espécie. Portanto, ao trabalho econômico, exige-se que se produza bens econômicos, e o bem econômico é avaliado pelo custo de trabalho, pelas exigências de trabalho que ele requer. Agora, esse bem de produção, este bem que é produzido, pode se destinar, e naturalmente se destina, a um consumo que pode ser imediato ou não, porque podem ser bens reprodutivos ou não. Isto é, bens que, por sua vez, sirvam de instrumentos para produzirem outros bens, ou bens de consumo imediato. Isto é, de consumo mediato ou de consumo imediato, seria a sua divisão. De consumo mediato seriam esses bens instrumentais que, por sua vez, servem para realizar outros bens. E bens de consumo imediato seriam aqueles que seriam consumidos imediatamente, ou para serem consumidos imediatamente e não para reproduzirem, isto é, para produzirem outros bens. Desde que nós guardemos bem claramente esta relação mútua e, portanto, esta correlação entre o valor do trabalho e o valor da produção, nós ficamos concretamente dentro do campo da economia e evitamos as maneiras abstratas de tomar o valor do trabalho separado do valor da produção, ou, por sua vez, tomar o valor da produção separado do valor do trabalho, o que depois, nos diversos falseamentos que se fazem na economia, vão se realizar, isto é, realizar essas interpretações abstratistas que ofendem as leis fundamentais da economia e que, como consequência, têm que gerar malefícios para o homem. Como prometemos, vamos agora analisar esse trabalho e essa produção em face do capitalismo, como o capitalismo os considera. Como dissemos, esta matéria é para nós considerada a mais difícil da economia. Mas, se os senhores prestarem bem atenção, ela será entendida
E, posteriormente, o que sobrevém na matéria econômica não terá mais dificuldade. No capitalismo, busca-se constantemente facilitar cada vez mais o escambo dos elementos da troca, que são o trabalho e a produção, como nós já vimos. E daí é que, então, sobrevém o salário, que é um novo elemento de medida que vai intervir nessa economia, nessa estrutura econômica. Então, vai surgir a cifra de que falamos na primeira aula, que vai nos dar uma determinação do preço. Vamos ver a fórmula da troca, aliás, o escambo capitalista. Então temos, de um lado, um trabalho medido por um tempo e expresso em unidades de tempo. Trabalho que realiza uma produção medida por um número e expressa em unidades de produção, intermediando um salário medido por sua cifra e expresso em unidades monetárias. Então, nós temos agora aqui desta cifra vão surgir dois preços. O preço da unidade de tempo de trabalho e o preço da unidade de produção. Preste bem atenção. Então temos esta fórmula. A cifra de trabalho dividida pelo tempo de trabalho é igual ao preço da unidade de tempo de trabalho. Segundo, a cifra do salário dividida pelo número de produção é igual ao preço da unidade de produção. Bom, então, partindo já daqui, nós temos o seguinte: se tomamos a hora como unidade de tempo, a cifra do salário determinará os preços ou taxas horárias ou unitárias seguintes. O preço da hora de trabalho medido por sua cifra. O preço da unidade de produção medida por sua cifra. O preço do salário horário, que vai constituir o poder de compra igual, por definição, ao preço horário do trabalho medido por sua cifra. A transformação da troca em escambo capitalista em nada modifica a determinação do valor do trabalho e nem o valor da produção, que permanecem sempre unicamente função
desses dois fatores, que é trabalho e produção. O valor do salário em relação ao trabalhador, ele permanece sempre igual à quantidade de produção que lhe permite consumir ou escambar. Mas, em consequência da intervenção das cifras que determinam os preços, esse valor torna-se igual. Ademais, a quantidade de produção que esse salário permite adquirir, sua potência de consumação ou de escambo, transformando-se então em poder de compra. De forma que, note-se bem, no capitalismo, o valor do salário para o trabalhador é igual à relação dos preços do trabalho e da produção e, consequentemente, torna-se função das cifras que os determinam, as quais podem falsear este valor. E esta é a razão por que as finanças na mão dos poderosos falseiam a economia a favor destes mesmos poderosos. Ora, um pouquinho mais de atenção. Se tomamos a hora como unidade de tempo, nós podemos fazer a seguinte determinação. O valor da hora de trabalho pode ser representado por esta relação. Preço da hora do trabalho dividido pelo preço unitário da produção é igual ao rendimento horário em unidades de produção. Agora, o valor da unidade de produção pode ser representado pela relação preço unitário da produção dividido pelo preço da hora de trabalho é igual ao número de horas ou de frações de horas de trabalho. E, finalmente, o valor do salário horário, que vai constituir o poder de compra, pode ser representado pela relação preço do salário horário dividido pelo preço unitário dos produtos é igual ao número de unidades de produção que é possível adquirir. De maneira que, então, este valor variará com a variação dos preços unitários dos produtos. Hoje vamos parar aqui, meditar sobre isto. E na próxima aula, a quarta, então nós vamos tratar das relações destas cifras, dos preços e dos valores. Como dissemos, esta é a parte mais difícil da economia. E ainda vai prosseguir um pouco, talvez por mais 2 aulas. Depois estaremos livres desta parte difícil, porque bem compreendida, compreenderemos todo o mecanismo do processo capitalista e também compreenderemos como se falseia a economia em benefício de grupos minoritários, às vezes com o apoio e aprovação dos majoritários que, por ignorância, concedem, permitem e até cooperam para que essa exploração se dê. Por hoje é só.